Aê! Acho que deu certo. Me digam se deu certo à medida que vocês forem entrando. Olá, 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 olá. Estão estranhando quem tá aqui hoje? Não é Carol nem Carlinha, meu Deus, quem é essa criatura? Quem é essa criatura que tá aqui hoje? E aí, gente? Oi, Cris, tudo bom? Gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela, eu sou mais uma, né? Somos eu e a Elaine, fazemos parte também do time da Assinatura de Estilo, uma das cearenses que faz parte do time da Assinatura de Estilo. Oi, Sá, tudo bem? Boa tarde, gente, boa tarde. E como? Vou fazer o procedimento padrão aqui, certo? Vocês já sabem. Vão no aviãozinho, manda pra galera, vão no coração, taca coração nessa live, porque hoje nós vamos falar sobre... é um assunto muito pessoal pra mim, que é sobre reencontrar seu estilo quando você vai morar longe do canto que você viveu a sua vida inteira. Pode ser da sua cidade natal, da cidade que você morava, mas basicamente como reencontrar seu estilo quando você vai morar longe de onde você morava. Oi, Liz, tudo bom? Eu vou fazer até um pedido para vocês. Se vocês tiverem perguntas para fazer, eu lembro que a Sá chegou a enviar pergunta para mim, eu lembro qual era a dúvida dela, mas se vocês tiverem dúvidas sobre isso, sobre como reencontrar o seu estilo depois de você se mudar e como você já pode, inclusive, ir se preparando para isso, por favor, mandem na caixinha, tá? Aqui embaixo tem a caixinha de perguntas, vocês podem mandar a pergunta aqui que vai aparecer aqui para mim e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, né? Vou contar aqui um pouquinho como foi a minha história. Aquela vai ser bem romântica. Em 2015, eu reencontrei um amor perdido meu. Mentira, não tinha nada de perdido. Agora, assim, era um ex-namorado meu que a gente se separou, né? Apartamos quando ele veio há, sei lá, quase 15 anos atrás morar aqui em São Paulo. Eu tava solteira, ele tava solteiro também. E aí a gente se reencontrou aqui em São Paulo. Decidimos, mesmo à distância, voltar a namorar. Com 3 meses de namoro, o Felipe, né, que é meu marido, me pediu em casamento. E no ano seguinte, em 2016, eu casei em abril. Em maio, eu já estava morando aqui em São Paulo, num dos piores invernos que teve em São Paulo. Esse último que a gente teve agora, tiveram dias tão frios quanto, mas aquele de 2016 foi frio o inverno inteiro, foi um inferno. E aí, quando eu me mudei aqui para São Paulo, imaginem aí, né? Eu saí de Fortaleza, Ceará, média de 27 graus o ano inteiro, ou seja, calor na testa, um sol para cada pessoa todos os dias, né? E aí, quando eu vim morar aqui, eu cheguei no meio do inverno e eu definitivamente não estava preparada pro que eu passei aqui. Eu não estava preparada para as mudanças que teriam que acontecer no meu guarda-roupa uma vez que eu vim morar aqui. E foi aí que eu tive que passar realmente por um processo de reencontrar meu estilo. Tem uma coisa que eu acho que é importante até eu deixar bem claro pra você. Eu não era consultora de estilo quando eu me mudei pra São Paulo. Eu era designer gráfica, coisa que eu sou, né? Eu acho que a gente nunca deixa de ser. Mas eu não trabalhava com consultoria de estilo quando eu me mudei pra cá. Eu me formei em consultoria de estilo já morando aqui em São Paulo. E
quando eu me mudei pra cá, foi um baque muito grande. Eu fiz um detox, podemos dizer assim, antes de trazer as coisas que eu ia trazer pra cá, mas meu guarda-roupa não estava adaptado, né? As roupas eram diferentes, as pessoas aqui em São Paulo, de uma maneira geral, né? A cultura é muito diferente da cultura lá de Fortaleza, né? Da cultura nordestina, do jeito que as pessoas se vestem no meio da rua, de tudo. E aí, fazer essa adaptação de deixar de ser a Rafaela que morava em Fortaleza para ser a Rafaela morando em São Paulo, foi um processo bom, mas foi um processo muito... minha cara, né, podre. Porque foi um processo muito dolorido também, né? Não foi um processo fácil. Eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que apesar de eu ter tido parcialmente uma ajuda de uma consultoria de estilo, porque eu realmente contratei, na época, um serviço para poder me ajudar pelo menos a fazer o detox no meu guarda-roupa, porque meu guarda-roupa era um negócio assim super lotado e eu acho que eu tirei mais de 1/3 do que eu tinha no meu guarda-roupa para poder vir para cá, e posso dizer sem sombra de dúvidas que ainda trouxe coisa demais. Se na época eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, ou tivesse, né, assim, sei lá, contratado para um processo mais longo, enfim, teria sido muito menos dolorido do que foi. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, deixa eu ver quem tá por aqui, peraí, rápido, vou só ver quem é que já tá por aqui. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei muito perdida, porque primeiro eu cheguei no meio do inverno. E eu não sabia me vestir pro inverno, né? Não era aquela coisa tão simples de tipo assim, só coloca um monte de camadas no casaco e você sai. Não adianta, você tem que usar os tecidos certos para poder manter o seu corpo aquecido. Tem um casaco certo, de mais eficiência para manter o calor do corpo para cada ocasião. Então foi puxado. Aprender todas essas coisas, e realmente eu saí de uma pessoa que eu tava muito bem no meu lugar de estilo lá em Fortaleza, sabe, gente? Eu sabia o que eu queria, eu sabia como me vestir em 10 minutos, tipo assim, vamos sair, beleza, daqui 10 minutos eu tô pronta. Tomava banho, me maquiava e tava pronta realmente em 10, 15 minutos. Aqui eu levava quase 1 hora para poder me arrumar, e me arrumava, me olhava no espelho e tinha vontade de chorar, porque eu me sentia muito mal. Eu não me reconhecia no jeito que eu tava me vestindo. E uma coisa, eu tinha trabalho para me arrumar, porque eu não sabia como organizar as camadas direito. Então, a minha roupa ficava, como diria um bom cearense, eu ficava toda troncha dentro daquela roupa, certo? E para completar, foi complicado também perceber o quanto eu, Rafaela, como uma mulher nordestina e tendo vivido a minha vida inteira lá no Ceará, tudo aquilo que tinha ao meu redor aqui em São Paulo era muito diferente do que eu tinha vivido a minha vida inteira. Então, no começo, né, assim que eu me mudei, as primeiras compras e adaptações que eu fui fazendo eram muito do tipo assim, eu observava o que as pessoas usam aqui. E fui meio que mudando o jeito que eu me vestia para me sentir mais misturada no meio, né? Se quem tá por aqui, algum de vocês me segue aqui no Instagram, eu gosto de roupa muito colorida, eu gosto de coisa muito chamativa, eu uso tudo com tudo. Isso aqui, por exemplo, é um visual super discreto pra mim, e chegar assim e ser tipo assim, all over the place.
E chegar aqui em São Paulo e ver a maioria das pessoas vestida de cores muito mais sóbrias, roupas muito mais discretas, menos estampa, muito menos cor, né? Eu me sentia muito peixe fora d'água. E aí, quando eu andava na rua, ver as pessoas me olhando e sentir assim que eu me sentia meio alienígena, era tipo assim, parecia que tinha tatuado na minha testa. Eu não pertenço a essa cidade. Eu me sentia muito esquisita. E isso era muito, eu me sentia muito mal com isso. E eu fui, e aí é que eu digo que eu fiz errado, tá? Eu fiz o que eu podia fazer na época, né, com o conhecimento que eu tinha na época, mas que eu fiz errado. Eu comecei a mudar o jeito que eu me vestia para poder me sentir mais mesclada com as pessoas aqui em São Paulo. E assim, se eu não abrisse a boca, ninguém ia saber que eu não era daqui, né? Porque o sotaque, como vocês podem ver, até hoje eu não perdi. Nossa, a moto nas alturas. E aí, o que aconteceu? À medida que eu fui mudando o jeito que eu me vestia para me misturar mais com as pessoas aqui, a sensação de não pertencimento piorou. Mas porque eu deixei de me sentir não pertencendo ao meu ambiente, ao ambiente que eu tava, para me sentir não pertencendo mais a mim mesma. Porque eu olhava no espelho e eu não reconhecia aquela pessoa que tava ali. Eu olhava pra mim, achava as minhas roupas horrorosas, eu me sentia horrorosa. Inclusive, continuava levando muito tempo pra me arrumar, porque por mais que eu me arrumasse e tentasse fazer aquilo ali, funcionava pra mim, porque as roupas estavam cabendo. Meu problema não eram as roupas não caber, mas eram roupas que eu não me reconhecia mais. E que eu não me reconhecia, na verdade, de jeito nenhum. Era muito dolorido pra mim, porque a moda sempre foi uma forma de expressão muito forte pra mim. Muito, muito, muito forte. Eu sendo gorda ou já depois de ter emagrecido, era uma coisa que é importante na minha vida, e sentir até aquilo ali parando de funcionar, né? Uma coisa que eu me sentia muito mestra pra dominar e já me sentia arrasando muito, até aquilo ali parar de funcionar na minha vida, juntando com saudade, com frio, com ter dificuldades pra me adaptar, querendo conhecer pessoas novas, querendo viver uma vida nova. Foi horrível, né? Era mais uma coisa que doía em mim. E eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, o que me ajudou a me reencontrar foi quando, na época, né, a escola que inclusive eu e as meninas a gente se formou, né, eu, a Carlinha e a Carol, a gente se formou em épocas diferentes, mas me formei na mesma escola com elas, que foi a oficina de estilo. Elas abriam possibilidades de você ser cliente das pessoas que estavam se formando e tal, e eu me inscrevi para ser uma cliente, porque eu disse assim, cara, isso aqui vai me ajudar, porque não tem mais condição de eu viver do jeito que eu tô vivendo, né? E realmente, assim, preciso confessar, a moça que foi minha consultora, ela desistiu do processo no meio, então eu não cheguei a terminar essa consultoria de estilo. Mas durante o começo, né, durante os processos de investigação, eu resolvi, né, eu já fazia terapia, já tinha aquela coisa, eu disse assim, eu vou cavar bem muito aqui, porque eu vou me reencontrar, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui voltar a funcionar pra mim. E à medida que eu fui cavando, eu fui percebendo várias coisas que eram partes muito essenciais de quem eu era e que eu tava deixando de fazer. Uma dessas coisas, por exemplo, era o uso de cor, né? As cores são muito importantes pra mim. Então, uma vez que eu resolvi, entrar dentro dos neutros pra estar aqui em São Paulo, me misturar, eu me perdi de mim, né? Essa coisa de, de estar com muita coisa ao mesmo tempo e ter
um estilo mais criativo, assim, mais exagerado de eu me vestir. Eu percebi que, tipo assim, se eu tava vestida daquele jeito, eu tava me sentindo bem, e eu comecei a notar que eu me sentia muito bem, porque eu tava vestida daquele jeito. Eu não tava mais nem aí se o povo olhava pra mim no meio da rua. Tipo assim, tão me achando estranha, eu não sou daqui mesmo não, e eu amo ser do jeito que eu sou. Foi até interessante porque eu me senti ainda mais ligada com as minhas raízes, né? Eu aprendi a fazer mudanças que foram muito importantes para mim, porque uma das coisas que a gente precisa considerar muito quando a gente vai se mudar é como é a cidade que você vai, como é a rotina que você vai ter, como é a vida, né, que você vai levar. Entender a nossa vida e a nossa rotina é uma parte essencial de fazer o guarda-roupa funcionar, né? Tá aqui meu guarda-roupa aqui atrás. E aí, uma das coisas que não funcionava quando eu cheguei aqui era o fato de que em Fortaleza eu andava de carro pra cima e pra baixo. Eu trabalhava em casa, mas eu ia alguns dias presencialmente pro meu trabalho lá. Mas foi impressionante como as coisas que eu usava pararam de funcionar. Porque é muito diferente você poder usar, tipo, mais saia. Eu me sentia à vontade para usar mais saias curtas, mais decotes. Eu usava muito salto. E uma vez que aqui em São Paulo eu passei a usar, né, transporte público para 80% do meu movimento dentro da cidade, eu já não conseguia mais usar aquelas coisas, né? Não era nem que eu não gostasse, eu só não conseguia mais porque começou a ficar desconfortável. Era desconfortável para eu me mexer, aparecer alguma coisa, até, né? Vamos ser mulheres bem honestas aqui. Até assédio no meio da rua, né? Que é uma coisa que é muito confortável de passar. Eu não usava tênis, eu não tinha bota, que são, acho que hoje em dia, os dois calçados mais presentes dentro do meu guarda-roupa, né? Então eu percebi que essa mudança era importante para mim. Eu fui fazendo também. Os comprimentos das minhas roupas mudaram. Eu aprendi a usar os tecidos certos para cada época do ano e fazer as adaptações e as transições de guarda-roupa, porque em Fortaleza ninguém precisa fazer transição do guarda-roupa. O máximo que a gente precisa fazer é lembrar de botar uma jaqueta quando a gente vai pro cinema, ou quando tá indo pra uma aula, sei lá, na faculdade, colégio e tal, que tem um ar-condicionado, ou no trabalho até, que o ar-condicionado é muito forte, então a gente sai de 27 graus para 18 graus dentro do ar-condicionado. Então aí precisa, né, ter um casaco, uma coisa para adaptar. Mas foram mudanças que, à medida que eu fui fazendo, né, e fui mudando gente, né, essa ideia do guarda-roupa, assim, dos programas de televisão, de você pegar, tipo assim, mudar tudo, você vê tudo, não sei o que, joga tudo no lixo e muda tudo e não sei o que, troca tudo. Não é uma maneira muito eficiente de entrar em contato com o estilo da gente, né? Pra gente se reencontrar, eu acho que realmente é necessário um passo a passo pra gente ir revendo. Inclusive, não é passo a passo, é o processo que a gente faz dentro da Operação Vestir para Libertar, porque a gente sabe que não adianta tentar mudar as coisas de um dia pro outro, né? Um passo a passo pra gente ir aprendendo e fazendo a mudança. Aprende mais uma coisa e vai fazendo a mudança. E aí a gente vai subindo a escadinha, vai construindo, é muito mais eficiente e fixa melhor o aprendizado. E assim, apesar de eu, Rafaela, nunca ter feito a UVPL, porque infelizmente ela não existia na época que eu vim morar aqui em São Paulo, eu vejo que teria sido maravilhoso pra mim. Inclusive eu vi que alguns de vocês comentaram aqui, né, que esse processo de autoconhecimento
foi muito importante para vocês, né? Eu vi que algumas recrutas comentaram aqui que realmente é sobre isso, é sobre a gente se conectar com nós mesmos novamente. Porque eu precisava entender quem era aquela Rafaela. A Rafaela que não era mais uma mulher solteira morando em Fortaleza. Eu era a Rafaela, casada, morando junto do Felipe, numa cidade que não era estranha pra mim, porque eu vinha muito a São Paulo, a lazer, a trabalho, mas que é muito diferente você morar numa cidade e você vir passear. Passear é uma coisa, morar é outra coisa completamente diferente. E eu queria muito que naquela época eu tivesse tido esse processo do passo a passo da UVPL para poder fazer as coisas aqui. Eu tô vendo aqui, deixa eu ver, perguntas. Vão mandando perguntas que eu tô vendo aqui, que vocês estão mandando aqui, eu já vou responder uma coisa. Que foi inclusive a Sá que perguntou. Sá perguntou como, assim, sobre a mudança, se a gente precisa já pensar muitas coisas antes de fazer isso. E como eu disse, precisa, porque o ideal é que você possa adaptar, já começar a adaptar seu guarda-roupa antes de você sair do canto que você tá até o canto que você vai chegar. Não adianta pensar que vai dar para mudar tudo antes, porque é impossível, né? A gente precisa começar a viver uma realidade nova para entender quais são as nossas prioridades e o que de mudança a gente realmente vai precisar fazer, o que é mais urgente. Para mim, uma das coisas que foi mais urgente foi trazer peças mais quentes pro meu guarda-roupa, porque as minhas roupas lá de Fortaleza eram muito fresquinhas. Eu tinha algumas peças já por conta de viagem e tal para fora, então eu tinha pouquíssimas peças, mas eu tinha algumas peças que me ajudaram muito, graças a Deus, nesse primeiro inverno. Mas já no ano seguinte foi acho que eu não sei nem se foi em 2017, eu acho que foi em 2018, né, na verdade. Foi um outro inverno, uma outra realidade, porque eu já tinha as roupas certas, eu já tinha aprendido como construir as camadas para eu ficar bem quentinha, porque eu sou, igual a Carlinha, eu sou muito friorenta. Mudar, né, me desapegar das sandálias e mudar mais para tênis, nem sapatilha, que eu usava muito em Fortaleza, eu não gosto muito de usar aqui em São Paulo. As botas, que são, assim, eu inclusive gosto de ter umas botas bem extravagantes, porque isso faz parte também da minha expressão de estilo. Oi, Cris, você chegou atrasada, mas você chegou, é isso mesmo. Então essas mudanças a gente já tem que começar a pensar antes, para não chegar completamente do zero, mas a gente só consegue entender mesmo depois que tá lá no local, tá? E uma outra coisa que também é muito importante é pensar e fazer esse detox antes da mudança, porque eu posso dizer sem sombra de dúvidas que do meu guarda-roupa de Fortaleza, eu acho que hoje em dia eu devo ter no máximo 10% do que tava aqui era o que tava naquela época. Porque simplesmente eu tive que mudar as roupas. As roupas não funcionavam. Funcionavam para o meu corpo, funcionava até um pouquinho para minha alma. Mas foi um processo muito dolorido ir me desapegando aos poucos dessas roupas de Fortaleza. Eu ficava aquela, não vou tirar agora. Aí deixava, aí eu via meses depois que eu continuava sem usar. Então foi tirando. Inclusive o dia que eu decidi que eu ia fazer o detox, que eu chamei de tipo detox definitivo, né? Nossa, foi um sacão de roupa que eu tirei. Eu não vou mentir, foi muito dolorido, porque pra mim foi como se naquele dia eu tivesse caído a ficha. Eu não moro mais em Fortaleza, eu moro em São Paulo. A minha realidade é essa cidade aqui. E agora meu guarda-roupa é um guarda-roupa da Rafaela Paulista, Rafaela São Paulo.
E eu vou fazer adaptações quando eu precisava viajar para Fortaleza. Mas foi um dia bom, mas foi um dia dolorido. Ainda é porque eu sinto muita saudade, né? Principalmente assim, essa época de pandemia foi muito dolorida. Eu tô vendo que vocês estão mandando pergunta aqui, pelo amor de Deus, me ajudem e mandem pergunta no balãozinho, porque senão eu me perco de vocês aqui, tá? Ju perguntou assim: Rafa, como você trouxe as peças coloridas no seu guarda-roupa novamente? Dicas para quem quer colorir, mas não tem dinheiro para mudar tudo. Primeiro, uma das coisas que eu fiz e foi muito bom e muito importante foi minha análise de coloração. Porque quando eu fiz a análise de coloração, que eu entrei em contato, assim, de entender mais sobre a minha beleza, entender quais eram porque tem aquela coisa, né? Quais são as cores que vão ressaltar mais a sua beleza natural, né? Quando a gente pensa em análise de coloração por harmonia. Mas a análise de cores me fez entender por que eu gostava tanto de cor cheguei, de cor chamativa. E por que quando eu botava cores mais apagadas, mais mortinhas e tal, que apesar de eu ver muito povo usando aqui, quando eu colocava eu me sentia horrorosa. E eu não entendia por quê. E no dia que eu fiz a análise de cor, eu entendi. Porque eu entendi que a minha harmonia natural é com cores vibrantes, cores mais vivas. Então, realmente cor viva, né? Um vermelhão, umas coisas. Eu me sinto mais bonita porque aquilo realmente dá uma ressaltada com o que Papai do Céu já me deu naturalmente. Então, foi maravilhoso pra mim. E eu fui... obviamente, isso me ajudou a entender porque que tinha algumas coisas que paravam no meu guarda-roupa e eu não gostava de usar de jeito nenhum. E aí eu fui fazendo as mudanças aos poucos. Foi aquela coisa. O que eu tô precisando mais? Eu tô precisando mais de... Eu tô precisando comprar casaco novo? Eu tô precisando comprar umas brusinhas, né? O que eu tô precisando ver? E aos poucos eu fui fazendo essas substituições, fui comprando uma coisa aqui, uma coisa ali. E realmente, gente, não há orçamento que dê conta de comprar tudo novo de uma vez, né? Pelo menos não o meu. O meu guarda-roupa, ele tá num processo de transição. A gente tá o quê? Em 2021? Eu tô desorientada. 2020, meu guarda-roupa tá em processo de transição desde 2016. Então, por aí vocês tiram, obviamente, as transições foram muito mais rápidas e muito mais eficientes depois que eu me formei consultora de estilo, né? E também depois que eu tive o auxílio de Carol e Carlinha. Porque elas fizeram... Eu fiz com elas, na verdade, um guia de assinatura de estilo que me ajudou a entender quais eram as mudanças que eu precisava fazer, né? Que faziam sentido, não era que eu precisava. Eram as mudanças que eu queria fazer porque iam fazer sentido pra mim. E aí agora o negócio tá mais fácil. E de tempos em tempos eu continuo fazendo essas mudanças porque Rafaela também saiu de uma moça de 30 e poucos anos e Rafaela já está no 30 e tantos, que eu tô com 37. Então algumas coisas eu também tô mudando porque eu tô vendo que eu, como mulher, também tô fazendo algumas mudanças. Tô vendo aqui a Eliana falando, muito bacana seu relato, nunca imaginei que mudar a cidade pudesse causar todo esse desencontro com a gente mesmo. Nasci e vivi em São Paulo a vida toda. Pois é, Eli, é complicado, sabe? Porque, como eu tava falando, não era uma coisa nem de tipo, bota um casaco e vai dar certo. A minha vida mudou muito quando eu me mudei aqui pra São Paulo. Eu fico imaginando também como deve ser, porque eu nunca fui morar fora, né? Eu nunca morei fora do Brasil. Ainda não. Mas o quanto deve ser diferente, né? Você tá porque a cultura aqui já é diferente. Eu fico imaginando como deve ser para uma cultura completamente diferente, uma língua totalmente diferente e muitas vezes uma realidade do dia a dia que muda, porque aqui em São Paulo, por exemplo, eu nunca precisei me adaptar para neve, né? Mas em locais, por exemplo, que você tem que lidar com neve,
Que aí você tem um número de peças que você só usa em tipo, alguns dias do ano, né? Hoje em dia, né, já sendo consultora de estilo, trabalhando com isso há muito tempo, estudando essas adaptações, eu fui me interessando em aprender sobre isso cada vez mais, até para poder ajudar quem está precisando fazer essa mudança, entendeu? Ajudar no antes e depois. Eu já teve uma cliente que eu tive, eu inclusive posso falar o nome dela que ela não se incomoda não, a Letícia. A Letícia é do Rio de Janeiro, né? Aí o processo da gente foi todo online. E ela foi passar 3 meses mochilando na Europa e a gente precisava preparar uma malinha e uma mochila para ela conseguir se virar na Europa durante esses 3 meses. E ela foi a primeira cliente minha, já depois de me formar consultora de estilo, que eu fiz esse processo. E foi, pra mim foi maravilhoso. Porque, assim, eu não vou mentir. Enquanto eu fazia, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, como eu queria que alguém tivesse feito isso pra mim na época. Eu lembro que eu até ajudei com ela, tipo, via brechós, vi algumas coisas pra ela poder gastar menos na época. Pra ela poder ter esse mini guarda-roupa funcional quando ela estivesse fora. E ele funcionasse porque ela passou por vários cantos diferentes, ela passou vários tempos em várias cidades de climas diferentes, então foi muito legal fazer essa adaptação do guarda-roupa dela. Thaís, tu tá aqui, que massa. Thaís Nômade, né? Ó, Nômade, eu ia dar temperatura negativa ao calorão desértico. Pois é, Thaís pra mim também foi uma pessoa que, inclusive, fiz aulas com ela. Também é nossa colega, consultora de estilo. Thaís, a gente te ama. E foi muito massa acompanhar a Thaís sendo nômade e tendo um guarda-roupa minúsculo pra viver uma vida nômade aqui pela América do Sul. Tô com muita saudade, tá? De poder te ver aí pelo mundo. A Drick André. Também passei por uma mudança. Saí de Piracicaba e vim para São Paulo. E ainda tenho muito vestido florido e uso pouquíssimo aqui. Pois é! Eu tinha um monte de vestido florido. Eu era muito garota farm lá em Fortaleza. Aquela coisa bem, tipo assim, tropical, garota da praia. Tinha muito vestidos longos, floridos, esvoaçantes, assim. É uma coisa que hoje em dia eu nem consigo me ver usando mais, assim. Mas tinha muito. E eles foram todos distribuídos em desapegos e vendas também para casa de várias pessoas, porque hoje eu praticamente não tenho, eu tenho pouquíssimos vestidos no meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa era composto, a maioria por vestido. Eu tinha muito mais peça inteira do que peça de cima e peça de baixo. A Thaís dizendo que agora tá nesse processo de se entender novamente na vida fixa. É porque é muito diferente, né, mulher? É muito diferente. Essas transições de vida, a gente realmente tem que readaptar o guarda-roupa da gente. A Gil falando aqui, ó, de São Paulo para Zurique. Foi e ainda hoje é difícil. Mas essa mudança, gente, de cidade é muito complicada. E digo mais, e não só de cidade, quando a gente tem mudanças grandes de vida, isso também faz muita diferença. Porque, por exemplo, uma pessoa que era solteira, andava pra cima e pra baixo, ia pra festa, tava pra cima e pra baixo de carro e tal, não sei o que, vim pra cá pra uma realidade totalmente diferente. Isso mudou muito o meu jeito de me vestir. Até aquilo que eu falei no comecinho da live, assim, pra quem não tava aqui. Até a questão de passar a andar, usar mais o transporte público, algumas roupas que eu usava antes tranquilamente, eu comecei a me sentir incomodada de usar por conta da questão do assédio, né? Porque você dentro do seu carro com um decotão, o máximo que alguém vai olhar é se tem o seu passageiro, a pessoa que tá ali com você, mas dentro do ônibus, dentro de metrô, meio da rua mesmo, que você tá andando, o pessoal
o povo olha mesmo e às vezes fala e é muito incômodo, né? Então, até esse tipo de coisa eu fiz adaptações para continuar usando coisas que eu gostava de usar, né? Ter uma certa sensualidade no meu jeito de vestir, mas adaptada para uma realidade do povo, dos machos horríveis no meio da rua, porque, né, é isso. A Rita perguntando assim, Rafa, você achou mesmo que Caetano Veloso, como que você vê nas ruas de São Paulo no começo, a deselegância discreta de suas meninas? Não, eu não acho não. Na verdade, eu acho muito interessante aqui em São Paulo, primeiro, entrei em contato, até pelos cantos que eu gostava de andar e tudo mais, com pessoas que eram muito livres na maneira de se vestir. E isso também foi muito massa. Porque aqui as pessoas têm muito mais brincos em vários cantos e usam maquiagens mais coloridas e tem os cabelos mais diferentes, muito mais do que na época era comum de se observar em Fortaleza. Então isso foi muito bom, porque eu comecei a também ter coragem de explorar mais coisas. Mas uma coisa que é muito interessante daqui de São Paulo é que a sensação que eu tenho é que todo mundo tá vestido para trabalhar o tempo inteiro. Mas isso é uma visão minha, tá, gente? Você tem que lembrar que eu sou de fora. Então essa era a sensação, que todo mundo estava de roupa do trabalho ou no happy hour depois do trabalho, sabe? E eu acho que realmente acontece um pouco disso aqui. Porque eu até dizia para as minhas amigas de Fortaleza que aqui em São Paulo quando eu saía para resolver alguma coisa ou trabalhar na rua, né, precisava sair, se eu fosse encontrar com elas depois, eu tinha que ir direto. Porque esse negócio de voltar para casa, tomar banho, trocar de roupa e sair, aqui não rolava de fazer. Lá em Fortaleza era tranquilo, eu ia para casa, em 15 minutos eu tava em casa, no máximo 20 minutos para me vestir e saía. Aqui em São Paulo eu levava uma hora e meia quase para chegar em casa, por conta de trânsito, né, o transporte, enfim. Então, assim, ir direto do trabalho. Essa cultura do happy hour é muito mais forte aqui, né? Do realmente ir pro happy hour direto do trabalho aqui do que lá. Lá o pessoal vai pra cá, toma banho e tal, porque dá tempo de fazer isso. Mas o pessoal daqui não é deselegante não, viu? Não sei de onde é que o povo tirou isso. Mas aquela história de que no inverno as pessoas são muito mais elegantes e tal, não sei o que, isso é história, gente. No inverno a gente só tá mais vestido. Porque não tem nada a ver com a história de estar mais elegante também, não. Sim, eu acho que ele era um nordestino assustado em São Paulo, Rita. Acho total, porque o povo daqui, né, não tem nada de deselegante, não. Ai, que mais, meu povo? Vocês têm mais dúvidas? Porque, assim, ao contrário, né, das meninas que realmente deram aulinhas aqui pra vocês, tanto eu quanto a Elaine, a gente tá aqui pra ter a boa e velha conversa sincera, né? Porque não adianta, né, eu querer dizer, se você vai se mudar, você vai fazer assim, 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 e você segue esse passo a passo, porque isso não é suficiente, né? Cada mudança, cada cidade, cada pessoa vai ter necessidades diferentes para poder fazer. Mas o que eu acho que se tem uma coisa assim, no que eu posso dizer aqui pra gente começar a encerrar esse desabafo, pessoal, aqui, é que mudar é dolorido, né? Várias mudanças, na verdade, podem ser doloridas. Eu conheço um monte de amiga, tenho um monte de amiga que ama se mudar, ama. Todo ano tá mudando, nem que seja de apartamento dentro da mesma cidade, mas eu tenho amigas que mudam. Eu sou uma pessoa que os processos de mudança me trazem ansiedade, são muito doloridos. Às vezes até coisa que eu não gostava, por exemplo, no outro apartamento que eu morava aqui em São Paulo, porque esse que eu moro hoje é muito mais bem adaptado pra minha vida, mas eu fico, mas que saudade, porque quando de manhã eu olhava, aquele passarinho tal cantava, sabe, eram umas coisas bem, eu sou esse tipo de pessoa, sou muito apegada. E como uma pessoa muito apegada, que tem questões com essas mudanças,
o que se tem uma coisa que hoje eu realmente encaro com toda a realidade, seriedade e já, tipo assim, coloquei pra dentro de mim foi que as mudanças elas precisam ser feitas e o guarda-roupa tá adaptado para a nova realidade, por mais que às vezes seja difícil da gente desapegar daquilo que a gente tinha, é muito importante. Facilita muito, 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 muito ter um guarda-roupa que ajude a gente a estar vivendo essa nova vida. Porque já tem muitos problemas, né? E muitas questões num processo de mudança que já são chatas e já são doloridas o suficiente. E você ter problema até para se vestir para sair no meio da rua, assim, como eu tinha, assim, às vezes para fazer uma besteira no meio da rua eu tinha um problema para me vestir, para ir fazer supermercado, porque tava frio, eu tinha problema porque tava chovendo, eu tinha problema para me vestir. E eu, sei lá, assim, eu honestamente eu teria me poupado de muitos choros se eu tivesse feito as mudanças que eu fiz antes. De verdade. De verdade, verdadeira mesmo. Então, se vocês sentirem, né, que a vida de vocês mudou de alguma forma, né? Que não seja só uma mudança de cidade, mas que o guarda-roupa de vocês não tá mais ajudando, seja uma mudança de emprego, uma mudança de vida porque você teve um filho, ou porque você mudou de emprego, ou você, sei lá, se aposentou, enfim, mudou. Muda o guarda-roupa também. Não tenham medo de mudar o guarda-roupa, de abraçar a mudança e abraçar essa pessoa nova que aparece, porque realmente o que aparece é uma pessoa nova ali, né? As mudanças acontecem, a gente muda, nós nos tornamos pessoas novas com uma essência que ainda pode ser a mesma, né? Que normalmente se mantém a mesma, mas com necessidades diferentes, e aí fazer essas mudanças ajuda muito a facilitar a nossa vida. Inclusive, né, nem tô assim, acredito que o processo da UVPL, por exemplo, pode ajudar muito, porque como ele tem essa questão do passo a passo, dá pra ver, né, porque eu sei que, aquela coisa, sei que contratar um serviço de uma consultoria de estilo, né, não é como comprar um pãozinho francês, que a gente chama de carioquinha lá no Ceará, não é como comprar um pãozinho francês na rua, né, é um valor que é alto, né, que eu prometo que vale cada real, e sei porque passei por um processo de consultoria de estilo antes de ser consultora, mas a UVPL é uma oportunidade, por exemplo, de você meio que fazer um processo de uma, sei lá, de uma autoconsultoria que nós 4 vamos guiar vocês e facilitar muito esse processo de se reencontrar. Porque realmente o objetivo da gente, quando a UVPL foi criada, era ajudar todo mundo que fizesse a se reconectar consigo, poder adaptar o guarda-roupa e fazer ele funcionar da maneira mais eficiente possível, ver as mudanças que eram necessárias fazer, né, também, e mudar a vida de vocês. A gente achava que ia ser bom, mas os feedbacks que a gente tem, né, das nossas recrutas, inclusive que várias estão por aqui, estão falando também, são muito, acho que mais encorajadores, mais legais ainda do que a gente imaginava. Então, por hoje é só, certo? Eu espero que esse meu relato aqui possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Espero que essa aulinha aqui possa ter ajudado vocês. As inscrições estão abertas, então se inscrevam, mas venham assistir a aula bônus de amanhã também, porque a Elaine vai estar por aqui falando sobre vestir um corpo que não é padrão, tá? Então vai ser muito massa.
E é sempre muito, muito bom estar com vocês por aqui. E se você não me seguia antes e quer começar a me seguir, é @Rafaela com 2 L's Nunes, Rafaela Nunes, viu? A Cris perguntando que dia começam as aulas. As aulas vão começar em novembro. Eu sou ruim com data, Cris, não sou boa com isso não. Mas eu realmente não sou boa com isso. Mas é em novembro. Mas tem todos os detalhes, tanto no link da bio aqui do perfil da Assinatura de Estilo, no meu, tem todos os detalhes de como vai ser o VPL, de tudo que vai ter, então é só acessar, que aí você já pode ver, tá bom? Que horas? A aula da Elaine é amanhã meio-dia. A VPL, ela acontece durante o dia inteiro, então os posts, eles estão fixos e a gente posta todo dia pra vocês lá e fica o dia inteiro, tem os tira-dúvidas, então não precisa se preocupar com o horário, porque na hora que der, dá pra você ir ver o post, ver qual é a missão do dia e tirar suas dúvidas. E as dúvidas, simplesmente tudo que acontece na UVPL fica salvo. Então isso é uma coisa muito boa pra quem não conseguir acompanhar ao vivo ou perder um ou outro dia. Pode ir lá que tá tudo certo. Olha aí, coisas lindas. A UVPL é tudo de bom, me ajudou e ainda ajuda demais. Carlinha, maravilhosa. Acho que começa dia 7, então pronto, é dia 7. A Cris, gente, se inscreve, é muito bom o curso. Vocês são tudo, gente, é isso. Não preciso nem falar porque as nossas recrutas falam. Um beijo e espero ver vocês de novo em breve por aqui, tá bom? Assistam a aula de amanhã porque vai ser massa. Tchau, bom almoço e bom restinho de sexta.